não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Nós hoje não somos mais capazes de conceber a atmosfera de liberdade que essas pessoas desfrutavam na Antiguidade, na Idade Média. Quer dizer, um estereótipo, né, que percorre a nossa cultura, que acredita naquele mito crotiano de que a história é a história da liberdade crescente, né? Imagina que hoje nós temos liberdades civis, direitos civis, etc. Isso aqui os caras não tinham naquele tempo, então que eles viviam oprimidos. E muito bem, esta liberdade crescente, ela reflete a história jurídica, não a história social. Juridicamente falando, nós conquistamos um monte de direitos, não é isso? Mas o jurídico é apenas aquilo que vale nos tribunais, não é aquilo que decide a nossa conduta no dia a dia. O que decide a nossa conduta no dia a dia é, vamos dizer, a organização econômica da sociedade, a estrutura física das cidades onde nós vivemos. Tá certo? Você não pode esquecer que até uma certa época a maior parte das pessoas trabalhava em casa ou muito perto de casa. E hoje o sujeito pode ser obrigado. Por exemplo, eu me lembro quando eu era jovem que eu pensei em me tornar aluno da USP. A primeira vez que eu tomei um ônibus para ir para a USP, eu desisti imediatamente. Eu falei, bom, eu vou passar 1h30 nessa porcaria todos os dias. 1h30 para ir, 1h30 para voltar. E mais 5 horas ouvindo o cara falar besteira, somando tudo, falando, não, vai dar 8 horas. Não, isso aí não é possível. Né? Então, esse problema chamado trânsito, as pessoas não sabiam o que é isso. Né? Então, você não é capaz de imaginar o sujeito saindo num cavalo ou num carro de boi, encontrando um congestionamento de cavalos e não conseguindo chegar no seu emprego, né? Seja no Império Romano, na Idade Média, essa situação é inconcebível. Quer dizer, o conjunto de pressões externas que caem sobre a nossa vida é hoje imensamente maior do que foi em qualquer época anterior. Quer dizer, nós podemos datar, vamos dizer, a organização moderna da sociedade, começa com, vamos dizer, como sociedade industrial. Hoje não estamos mais na sociedade industrial, já disse que é a sociedade de serviços, mas isso começa a se complicar a partir do século XVIII, fim do século XVIII, começo do século XIX, a chamada Revolução Industrial. Então, na mesma medida em que ela vai criando uma quantidade enorme de riquezas e uma disponibilidade de serviços que seria impensável em outras épocas, ela também vai criando um conjunto de pressões e exigências, tá certo? Que se qualquer, vamos dizer, camponês ou burguês da Idade Média visse isso, ele morreria de terror, de pensar que ele ia ter que viver sob esta pressão, né, o tempo todo. Em primeiro lugar, vamos dizer, a pressão dos horários. Nós esquecemos que, vamos dizer, durante muito tempo, só houve um horário rigoroso para os monges. Só os monges tinham horas certas para fazer as coisas. Tá certo? O horário de todos os outros era altamente flexível. Né? Quer dizer, que hora, por exemplo, que o camponês tem que levantar para trabalhar no solo? Tá certo? Não é um horário preciso. Isso aí varia conforme a época do ano e conforme as suas conveniências. Tá certo? E se ele não quisesse levantar para trabalhar um dia, isso não ia fazer a menor diferença. Então, quer dizer, a pressão dos horários não existia. Existia para os monges, mas era uma pressão de ordem disciplinar, moral, que lhes fazia bem e que eles desejavam. Não é isso? Então, o monge tinha que dormir pouco, ele
digamos, ia dormir 10 horas da noite, quando era 3 horas da manhã tinha que acordar, né, para rezar. Daí rezava, tal, voltava a dormir um pouquinho, daí acordava para tomar o café da manhã, né? Antes de tomar o café da manhã tinha que rezar mais 1 hora, e depois tinha... O dia era dividido em 5 etapas, e esses 5 horários eram, né, rigorosos. Então, quem desenvolveu a arte de medir o tempo foram os monges, e o fizeram para necessidades internas dos monastérios, que não eram necessidades de ordem prático-econômica, mas que eram ligadas à disciplina religiosa e moral. Para todos os demais seres humanos, você não tinha esta pressão dos horários. Não é isso? Hoje você sabe que uma desobediência ao relógio pode destruir a sua vida. Se você chega no emprego atrasado 5, 6, 7 vezes, você perdeu o emprego. Isso quer dizer, você pode não ter o que comer no mês que vem. Então, isto é uma pressão monstruosa e destrutiva que pesa sobre todos nós. Nós vivemos com medo do relógio. E esquecemos que isto é uma experiência nova na espécie humana. Nós imaginamos ingenuamente que isto é o destino humano. Eu digo, não, isso não é o destino humano. Isso é uma coisa inventada, apareceu num certo momento, tá certo? E se desfará em outro momento. Também, vamos dizer, esta separação rígida entre os momentos de trabalho e os momentos de lazer que nós temos hoje, ela não existia na maior parte do tempo, na maior parte das civilizações. Quer dizer, os dois elementos, o elemento de trabalho e o elemento lúdico, estavam tão, vamos dizer, indistintamente misturados, tá certo? Que não precisavam um dia específico, uma data específica, tá certo? Para os seus lazeres. Tá certo? Por exemplo, os camponeses plantadores que trabalhavam cantando. Você consegue imaginar uma fábrica moderna onde as pessoas trabalham cantando? Não é possível isso aí. Se você vai cantar na hora do expediente, você perde o emprego. E, no entanto, gerações e gerações e gerações de camponeses trabalharam cantando. Então, diz, agora vamos parar e vamos nos divertir. Fala, parar e nos divertir, porque nós estamos nos divertindo aqui. Está compreendendo? Então, há uma série de elementos que vêm da simples organização física da sociedade e que pesam sobre nós com exigências que podem se tornar bastante angustiantes. Mas elas são angustiantes não somente pela sua presença, pela pressão que exerce, mas também pela sua ausência. Porque quando você perde esta conexão, por exemplo, você perde o emprego, perde os horários, etc., você fica completamente perdido na sociedade. E você se sente isolado, desamparado e perseguido. Pode ficar até paranoico por causa de uma coisa dessa. Tá certo? Então, eu, por exemplo, me lembro, quando eu era jovem, se eu perdi o emprego, eu ficava, né, desesperado para arrumar outro, não só por causa do fator econômico, mas também porque o emprego me dava toda a rede de conexões sociais, dos meios de contato. Quer dizer, o sujeito sem emprego, ele fica privado de contatos sociais. Por quê? Você não pode falar com os seus colegas, porque os colegas estão trabalhando. Você não pode entrar no emprego deles e ficar lá batendo papo com eles. Você só pode conversar com os caras que estão no seu emprego. Veja que coisa terrível isso, é? Quer dizer, na hora que você perde o emprego, você perde a sua rede de amigos. Também. Tá certo? E você é obrigado a construir outra fora. E assim por diante. Veja, esta também é uma situação que, por exemplo, até o ano de 1800, mais ou menos, pouquíssimas pessoas conheciam esta situação. No lugar onde você nasceu, você tem a sua rede de conexões e contatos e não tem como perdê-la. Só tem como perder se você cometer um crime e for mandado embora da cidade. Quer dizer, essa questão, vamos dizer, do ostracismo, do isolamento, da solidão moderna, tudo isso não existia. Não é isso? Claro, existiam outros problemas, existia doenças, peste, assalto nas estradas, insegurança generalizada. Praticamente era impossível você fazer uma viagem sem ser assaltado, né? Na Europa, uma certa segurança policial existiu somente a partir do século XVIII, XIX. Né? E tem outros problemas completamente diferentes. Tá certo?
Mas esses problemas pesavam sobre o conjunto da sociedade, pesavam sobre a comunidade e não opunham o indivíduo à comunidade como estes problemas modernos. Está entendendo? Quer dizer, a maior parte das pressões que pesam sobre o indivíduo moderno são pressões que o isolam da sociedade. Quer dizer, é muito mais fácil você ser marginalizado e ser ostracizado hoje do que em qualquer outra época da história. O número de pessoas, né, que numa cidade grande como São Paulo ou Rio de Janeiro se sente marginalizada, separada, solitária, é enorme, é imenso. Tá certo? Isto nunca existiu em nenhuma outra época da história humana. É um fator novo, tá certo? E como é um fator novo, ele não faz parte da natureza humana, e a natureza humana não está automaticamente habilitada a lidar com essas situações. Tá certo? Então, todos estes elementos são forças de alienação. Mas por isto mesmo, justamente porque elas, vamos dizer, se interpõem entre você e os seus sonhos, você e seus objetivos, você e seus valores interiores, por isso mesmo elas constituem um desafio que só pode ser enfrentado mediante um esforço individual extra. Esforço individual extra de quê? De você juntar os caquinhos da sua existência, tá certo? E tentar restaurar a unidade da sua consciência. Tá certo? Então, isso quer dizer que esta preocupação que está falando aqui o Louis Lavelle, tá certo? Ela também só aparece para um grande número de pessoas, vamos dizer, na modernidade, não aparece antes. Por quê? Porque os fatores de antagonismo, os fatores de demolição da unidade interior não eram tão prementes e tão ameaçadores quanto são na sociedade moderna. Tá certo? Nós podemos dizer que na modernidade, justamente na medida em que aparecem esses fatores antagônicos em grande número, se desenvolve, por exemplo, quando se desenvolve o gênero romance, que é um gênero característico do século XIX, claro que houve precursores, mas o romance é o gênero do século XIX, né? É onde vai aparecer ali, entre o fim do século XVIII e começo do século XIX, é onde vai aparecer ali Henry Fielding, Walter Scott, Balzac, etc., que vão definir mesmo o gênero. O romance é essencialmente a história de uma alma contra a sociedade. Quer dizer, o herói do romance é sempre alguém que tem algum problema com a sociedade. Alguém que não se encaixa na sociedade. Ou porque ela é complexa demais e ele não a entende, tá certo? Ou porque, ao contrário, ele crê que ela o rebaixa e ele não aceita esse rebaixamento, ele quer se sobrepor, quer vencer a sociedade, como é o caso Raskolnikov no Crime e Castigo, tá certo? Ou Rastignac nas Ilusões Perdidas de Balzac. Né? Então, vocês veem que o surgimento de todo um gênero literário, que é o gênero mais importante dos últimos dois séculos, é definido, né, pela inexistência de harmonia entre o homem interior e a sociedade. Isto também é uma coisa que é desconhecida nos séculos anteriores. Né? Então, vocês veem, por exemplo, que a sociedade, na mesma medida em que ela promete, a sociedade moderna, na medida em que ela promete, vamos dizer, uma igualdade de direito, uma abertura para todos, ela também suscita na alma de milhões de pessoas ambições que estão muito acima, não só da situação delas, mas que estão muito acima da capacidade delas. Não é isso? Quando você vê, por exemplo, no caso de Raskolnikov, tá certo? Raskolnikov não é um gênio, efetivamente. Ele é um estudante medíocre que se acredita um gênio.
tá certo? E acredita que ele pode ser um Napoleão Bonaparte e dominar a sociedade que ele teme. Ele quer alcançar poder sobre a sociedade porque ele tem medo dela. Tá certo? Então ele imagina que ele pode se tornar mais poderoso que ela e dominá-la. Ele de fato não pode fazer isso, ele não tem capacidade para fazer isso. Se você perguntar, naquela época, quantos tiveram capacidade para ser Napoleão Bonaparte? Exatamente um, que é Napoleão Bonaparte, né? E mesmo Napoleão Bonaparte terminou muito mal. Tá certo? Então, o indivíduo que se sobrepõe à sociedade e que impõe a ela a marca da sua vontade, esse não é um emprego que esteja à disposição de todo mundo, mas é uma ambição que é oferecida a todo mundo. Você vê que hoje em dia, você veja o número de pessoas que acreditam hoje que elas podem transformar o mundo. Cada um deles é o Raskolnikov. Nenhum deles pode transformar o mundo de maneira alguma. Nenhum deles pode ter 1/1000 do poder que imagina ter. Se bem que eles tentam realizar isto não sozinhos, eles tentam, vamos dizer, se juntar. Já que a sociedade é poderosa demais, nós podemos nos juntar para nos sobrepormos a ela. Sim, só que na hora que nós juntamos, nós criamos uma outra sociedade que vai pesar sobre nós tanto quanto a anterior, ou mais ainda. Tá certo? Quer dizer, vai ser tão mais oprimente, tão mais alienante quanto a sociedade anterior. Então, isso quer dizer que, de fato, a sociedade moderna criou pressões inauditas e criou uma série, vamos dizer, de alívios factícios, artificiais, e que nunca funcionam. Tá certo? Quer dizer, a única possibilidade que se oferece ao ser humano é esta que está aqui indicada pelo Louis Lavelle. Você não pode vencer a sociedade materialmente, tá certo? Mas você pode impedir que ela o destrua. Está compreendendo? De vencê-la materialmente não tem sentido, porque você é um só e a sociedade são milhões de pessoas, né? Então, quer dizer, aí seria uma luta desigual, tá certo? Porém, nada pode impedir que você conserve a sua integridade interior se você está firmemente disposto a isto. E na hora que você está disposto a isso, fala, bom, então você já entrou no caminho da filosofia, que é a unidade do conhecimento, a unidade da consciência e vice-versa. Então, de certo modo, você já é um filósofo, tá certo? A partir do instante em que você decidiu que o domínio sobre a sua existência, sobre a sua biografia é seu. Quer dizer, você será, vamos dizer, o autor e responsável pelas escolhas interiores, tá certo? E você não se deixará, vamos dizer, hipnotizar e dissolver pelo que os outros querem que você seja. Não é isto? Só que, ao mesmo tempo, esta conquista desse domínio sobre si não é possível se não houver este acordo interior que disse, que aqui se refere o Louis Lavelle. Quer dizer que a compreensão do destino individual implica a sua aceitação total, como se você mesmo tivesse escolhido a sua vida. Isso quer dizer que você adquire um certo domínio sobre a sua existência no instante em que você intimamente concorda com ela, aceita, tá certo? Em que você não está se opondo ao seu destino, mas você está se opondo apenas aos elementos alienantes. Não é isso? Ora, desses elementos alienantes, como eu estava dizendo há pouco, até uma certa época na história, quando a sociedade era bem menos pesada e bem menos organizada e abrangente, né, do que é hoje, digamos o século IV, o tempo de Santo Agostinho, né, podia-se dizer que os elementos alienantes, os elementos dispersantes, eram, sobretudo, aqueles que estão relacionados ali nos 7 pecados capitais, a cobiça, a luxúria, etc, etc. Porém,
Hoje em dia eu vejo, por exemplo, que pessoas que são movidas pela cobiça, pela luxúria, etc., etc., são em número muito menor do que aquelas que são movidas simplesmente pelo medo e pelo desejo de aprovação. As pessoas que são dirigidas pela cobiça, por exemplo, Zé Dirceu. Quantos Zés Dirceus existem no Brasil? É um número pequeno. Eles estão todos com os bolsos cheios de dinheiro. O que não acontece com a maioria. O Zé Dirceu, para ele fazer o que ele fez, ele precisa ter uma ousadia. Ele precisa ter uma coragem, uma cara de pau. Está entendendo? Quem pode me dar um cafezinho? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.